Oi, esse vídeo é para falar sobre branquitude, mais especificamente sobre afetos brancos, né? E mais especificamente, né, sobre afetos brancos e linguagem, segundo dois textos, né, de uma linguista branca, Mary Buckout, da Universidade de Califórnia, nos Estados Unidos. Ela escreveu o texto chamado A Vida Pública dos Afetos Brancos, em 2019, para a revista de sociolinguística, Journal of Social Linguistics. É um texto em inglês. E gostaria de fazer um recorte desse trabalho para falar, então, primeiro, sobre o trabalho dela, que os afetos brancos são as reações emocionais que as pessoas brancas podem ter em relação a eventos de racismo, ou então quando falam de racismo, ou quando ouvem falar sobre racismo, né? A Mary Buckout, nesse texto de 2019, faz análises de linguagem, né? Análise de textos, textos orais, primeiramente, né? Que são textos frutos de entrevistas com jovens brancos da Califórnia que não são declaradamente racistas. E ela compara com informações de pessoas também brancas que se declaram explicitamente racistas, né? Ou que tem, na verdade, um discurso claramente racista. E aí, então, ela diz que, comparando esses dois tipos, né, entre aspas, de brancos, é, quatro tipos de estratégias discursivas, como ela chama, que ela encontra, né? A primeira é a estratégia de que o racismo não de falar sobre o racismo sem utilizar palavras raciais, né? No lugar de falar racismo, falar sobre diversidade, sobre etnia, sobre preconceito, discriminação, etc. Então, falar sobre racismo evitando determinadas palavras que são, digamos assim, palavras tabu, então, e que isso envolve também a apropriação do discurso de diversidade, né? Então tem muito um discurso de diversidade ou de multiculturalismo, né? Não falando sobre raça ou racismo quando se pode entender que isso é relevante falar. E também tem a segunda estratégia, que é a desaprovação do racismo. Tanto os dois grupos que ela analisa desaprovam, né, apresentam afirmações de desaprovação do racismo, né? Mesmo aqueles que são declaradamente racistas, né, que fazem parte do grupo que ela chama de racistas militantes. Mesmo esses declaram desaprovar o racismo em geral. A terceira estratégia são as performances de fragilidade branca. Então, a pessoa tem um discurso, se apresenta como uma pessoa emocionalmente frágil, né? E a quarta estratégia é a de declarações de que existe racismo reverso, né? Todas essas quatro, ou seja, de que existe racismo contra brancos, mesmo aquelas pessoas que não são declaradamente racistas, né? Então são quatro estratégias e nós conhecemos algumas delas já, né, por alguns debates, quando a gente debate sobre os temas raciais, aqui no Brasil também. Então é muito interessante então ela ter feito esse levantamento de estratégias que são atitudes na verdade, né, mas que se apresentam também na linguagem entre as pessoas brancas quando tematizam a questão racial. Ok, então essa é uma contribuição dela, 2019. Também gostaria de trazer aqui uma frase dela, né, um trecho do texto, de um texto de 2018, publicado na Language and Society, né, Linguagem e Sociedade, uma revista no volume 47, edição 3, né, em que ela fala sobre ativismo sociolinguístico, né. Então, sociolinguística é uma área da linguística, né, da ciência da linguagem, que procura estudar as relações entre linguagem e sociedade, a partir de determinado ponto de vista, né? Então tem todo um conjunto de teoria e de métodos para estudar dessa forma linguagem e sociedade. Mas existem outras áreas da linguística que estudam, e fora dela inclusive, né, a essa relação. E aí a Mary Buckout fala o seguinte, eu vou ler aqui, e um trecho bem interessante. Abre aspas, é apenas sendo receptivo e responsivo aos pensamentos críticos de nossos colegas, né, por exemplo, colegas negros, né, estudantes e comunidade com que trabalhamos, que podemos nos mover da descrição e da crítica à mudança social, né?
Então, ela na verdade está fazendo um chamado para que os linguistas, que não fazem só descrição de língua, mas que, de qualquer forma, que passem um pouco mais da teoria para a prática política, né? Ela está falando isso, né? É apenas reconhecendo abertamente a hegemonia, sem deixar, né, claro, as práticas explicativas científicas que simplesmente fazem parte, né, do campo da ciência da linguagem. Mas é apenas reconhecendo abertamente a hegemonia branca na linguística, por exemplo, né, como afeto, ela continua, como campo e como nossas próprias atividades, subjetividades e afetos raciais individuais, e ela fala principalmente, né, sendo uma linguista branca, é, como nossas próprias subjetividades e afetos raciais individuais formatam o nosso trabalho, é que poderemos reconhecer e desfazer o racismo que subjaz à nossa disciplina.